Olá pessoal, meu nome é Edson de Oliveira Silva, eu sou aluno do terceiro período do curso de licenciatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de História EAD. Bem, dando continuidade ao tema proposto pelo grupo, cabe aqui fazer algumas colocações em relação a como a figura do diabo ela é representada durante a Idade Média. O diabo ele ganha vários sentidos, vários nomes, várias referências ao longo de toda a Idade Média. Existem algumas concepções, tanto do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista filosófico. Em relação ao ponto de vista teológico, ele é aquela figura antagônica que é representada na Bíblia. O diabo ele é citado na Bíblia. Na Bíblia, especificamente, ele é tratado como Satanás, que é um dos nomes que ele também ganha na Idade Média, que a Idade Média acaba por seguir essa denominação. Do ponto de vista filosófico, podemos dizer que o diabo ele é uma figura mitológica que, de certa forma, antagoniza com Deus, e ele é a representação do mal. Então, filosoficamente falando, há um problema, né? Inclusive, mesmo que a aula seja seja de história, mas cabe aqui colocar uma questão filosófica interessante, que é em relação à própria figura do diabo e a própria a forma como ele é representado, a forma como ele é tratado e reconhecido. Por exemplo, quando a gente fala que, teologicamente que o diabo ele é um ser antagônico a Deus, e ele é, de certa forma, um anjo caído que, devido à queda, ele ganhou essa forma desfigurada e grotesca. Há um problema central que é em relação à própria origem dele. Se ele tem origem divina, e ele ou seja, ele é uma criação divina, e ao mesmo tempo ele antagoniza com Deus, filosoficamente, há um problema nessa representação, pois dizer que ele antagoniza com Deus, se Deus é o Todo-Poderoso e Deus é maior que ele, né? E Deus ao mesmo tempo é o Criador dele, e ele antagoniza com Deus, ele disputa com Deus, né, as almas humanas, significa que ele, em divindade, ele tem uma certa aproximação ou até mesmo uma equiparação com o próprio Deus. Inclusive, isso é negado por um teólogo e filósofo chamado Santo Agostinho, né, que vai negar essa ideia, inclusive da existência do próprio mal. Né? Para Santo Agostinho, o mal, na verdade, ele não tem uma existência ontológica. O mal, ele é apenas uma falta da ação boa. Ou seja, o mal ele não existe ontologicamente. Ou seja, o mal não é um ser, o mal é o não ser. Ou seja, se o mal é a negação do ser, então há aí um problema filosófico sério, que aqui a gente não vai tratar. Mas, enfim, o que cabe aqui, o que interessa aqui para nós, é apenas apresentar essa imagem que é criada do diabo durante a Idade Média, que é uma forma de amedrontar aqueles que seguiam a fé cristã naquela época. E, inclusive, até hoje, essa representação do diabo como aquele que é o tentador, que é o enganador, aquele que põe em risco a salvação do homem, quando o homem ele segue seus próprios desejos carnais, ele acaba por colocar sua própria alma, sua própria salvação em risco e, como consequência, ser condenado à danação eterna. Então, isso é uma questão teológica, né, religiosa da Idade Média.
que, de certa forma, também já estava presente na Bíblia. Apesar de que na Bíblia a palavra Satanás, né, que é uma das palavras também que a Idade Média utiliza, Satanás não significa necessariamente um diabo ou um ser que é mau. Satanás significa é, etimologicamente o adversário, e o adversário pode ser qualquer um. Inclusive, esse adversário pode ser inclusive uma pessoa. Por exemplo, quando um dos discípulos de Jesus falou com Jesus que não queria que ele morresse na cruz, Jesus chamou ele de Satanás. Né? Então, Satanás ali é o adversário, é aquele que é adverso a uma prática, uma ideia, ou seja, aquele que é um ser, né? Pode ser até mesmo pode até ser mesmo uma pessoa, que é adverso, que é contrário a. Então, toda vez que alguém se coloca como opositor, ele pode ser visto como Satanás. Né? Apesar de que na Bíblia, essa palavra Satanás tem também outras significações. Inclusive na Idade Média, isso também vai se seguir, ou seja, isso vai ser seguido. Então, a ideia central aqui que que eu gostaria de colocar é que a figura representada, essa figura mitológica que é representada nas artes na Idade Média, nas artes como nas pinturas, nos quadros e até mesmo em algumas esculturas que estão presentes em algumas igrejas medievais, que inclusive decora, ou ora decorando a igreja, ora como uma figura que ali está querendo representar esse antagonismo entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre aquele que ele provém a salvação e aquele que é o que provém a danação. Então, na verdade, os teólogos na Idade Média, eles criaram esse conceito do diabo como aquele que pode retirar a salvação do homem, justamente para incutir medo no homem, para que o homem não se afastasse da fé cristã. Só que esse retrato, ou seja, essa forma representativa, é uma forma meramente mitológica. Até mesmo porque o próprio diabo, ele é também representado na Bíblia, por exemplo, no livro do Gênesis, como uma serpente. Então, o diabo, ele pode ter tanto uma figura animalesca, pode ter também uma representação, aliás, animalesca, como também pode ter uma representação grotesca, monstruosa, ou até mesmo ser um humanoide, ou uma espécie de mistura de homem com animais. Pode possuir asas de morcego, ele pode ter também uma cauda gigante, pode ter chifres, pode ter pelo, ou seja, pelo de carneiro, um chifre de bode, enfim. Toda essa forma representativa era uma forma utilizada pela Idade Média para incutir medo nas pessoas e fazer com que os fiéis se mantivessem na fé. Enfim, basicamente... Sou Fábio e vou dar continuidade ao tema A figura do diabo na Idade Média. O diabo só é citado com mais ênfase na Bíblia 5 vezes. Nas tentações de Eva, Jó e Cristo, no Apocalipse final, em sua queda. Por isso a Bíblia fala pouco sobre a aparência do diabo. A imagem que a gente tem dele foi criada durante a expansão do cristianismo, assimilando traços de outros mitos. O rosto, por exemplo, há poucas descrições do demônio na Bíblia. Tudo que os cristãos consideravam do mal foi sendo associado ao diabo, à figura do diabo, ao longo dos séculos. Por exemplo, apareceu uma figura do diabo, uma época, com barbicha, que foi herdada dos árabes muçulmanos, porque foram inimigos durante as cruzadas dos cristãos, do século XI ao XIII.
para a conquista da Terra Santa. Já a cara feia, aquela cara de carranca, que por uma época foi desenhada do diabo, veio do povo persa, que era para afugentar espíritos do mal. E aí associaram essa figura da carranca ao diabo. Às vezes, o diabo é representado com o cabelo rebelde, mas muitos estudiosos sugerem que essa aparência é copiado das cabeleiras dos bárbaros que invadiram Roma a partir do século IV. Ou a cabeleira do deus grego Apolo, considerado deus pagão após a consolidação do cristianismo. Então, o cabelo agressivo, crespo, representaria a natureza selvagem e bestial do demônio. Aparecia também nessas figuras, identificado nessas figuras, pentagramas invertidos. E aparece em várias culturas o pentagrama ao longo da história. E já foi até venerado pelos primeiros cristãos. Olá, me chamo Osmar Moraes, sou acadêmico da licenciatura de História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e junto com os meus colegas Edson e Fábio, estamos aqui apresentando esta temática interessante que é a figura do demônio, do diabo, durante a Idade Média, durante o período do medievo. Como eles disseram, resumidamente, o diabo se torna ao longo dos séculos um instrumento para corrigir os hábitos dos cristãos. A igreja sempre tratava o demônio como aquele que iria surgir para se vingar dos malfeitos e nos punir. Ao longo da Idade Média, o diabo foi apontado como Satã, isto é, o adversário de Deus. Ao mesmo tempo que a igreja se organizou e se expandiu durante o período conhecido também como medievo pela Europa Ocidental, a representação do diabo ganhou forma. E segundo o historiador estadunidense Jeffrey Russell, a figura diabólica do imaginário cristão sofreu a influência de elementos folclóricos das culturas mediterrâneas antigas e dos povos celtas, teutônicos e eslavos, como os nossos colegas já falaram ao longo desta videoaula. Ao se expandir pela Europa, o cristianismo ele se apropriou de práticas e tradições de povos pagãos para construir uma figura responsável pelo que de mal acontecia aos homens e mulheres. A exemplo, algumas características do deus da fertilidade dos celtas, Cernunno, foram usadas para compor a figura demoníaca cristã. Outro ponto importante sobre a construção do diabo é a quantidade de nomes usados para descrevê-lo, como Satanás, Lúcifer, Asmodeus, Beliel e outros tantos nomes menos diferentes, às vezes mais humanos, outras mais animalescas, como a figura da serpente que tenta Adão e Eva no Jardim do Éden, como também poderia ser reconhecido comumente na figura da cabra, como nossos colegas já falaram, já mencionaram, uma das suas formas mais comuns naquela época. O historiador Brian Levac afirma que os cristãos que viveram nos últimos séculos da Idade Média e no início da Idade Moderna acreditavam piamente que havia um grande número de demônios inferiores que ajudavam seu líder em sua empreitada pelo mundo dos homens, auxiliando na destruição e levando os indivíduos ao caminho do pecado e da danação. Como percebemos ao longo desta videoaula, muito bem exposto por meus colegas Fábio e Edson, a figura do demônio era sempre evocada
para alguma situação, seja ela para impor medo diante de algum mal sucedido, de alguma resposta negativa aos preceitos, à moral da época, sempre como alguém que iria surgir para punir alguém que cometesse algum pecado, que contrariasse a vontade divina, ou seja, uma invenção muito bem feita que perdura até o dia de hoje e bastante presente em um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Idade Média, que é a nossa famosa Bíblia cristã. Entendam que aqui não estamos demonizando a figura da igreja e da fé cristã, e sim colocando luz à maneira como essa figura, que é histórica, que é importante para o universo da fé das pessoas, ela continua viva e presente em nossa sociedade em pleno século XXI. Ou seja, o demônio é uma figura cuja simbologia ela tem ganhado repercussão e representatividade durante vários séculos, desde os seus primórdios, passando pelo medievo, pela Idade Média, até os tempos atuais. Me despeço aqui, desejando um excelente aprendizado e convidando-os a estudar um pouco mais sobre o período medieval, como tantos outros períodos de nossa história, pois conhecimento nunca é demais, e este conhecimento histórico ele não se faz importante apenas para nós, acadêmicos e futuros professores de história, mas para todos aqueles que buscam entender e conhecer um pouco mais sobre a humanidade, sobre o desenvolvimento desta magnífica sociedade, na verdade, dessas sociedades que formam a raça humana a nível de planeta Terra. E nós, como historiadores, temos por obrigação trazer luz aos fatos que nos são contados desde sempre e pesquisando, sempre buscando trazer novos elementos e novas informações históricas que volta e meia surgem, né, no universo de informações que estão aí no mundo, e muitas delas ainda escondidinhas, esperando apenas algum curioso, algum pesquisador, alguma pessoa que tenha a ousadia e a disposição de ir lá, tirar e lançar luz para aquele fato que pode revelar novas informações e novas histórias a respeito do desenvolvimento da humanidade. Até mais! Fica aqui o meu abraço, o abraço de Osmar, como também dos meus colegas Edson e Fábio. Tudo de bom para todos nós.